eu estar aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que às vezes não é tão comentado, mas é de grande importância, né, nos nossos dias, que é a obesidade infantil. Não é isso, doutora? Sim. É um assunto importante, então nós vamos falar sobre a obesidade infantil e eu começo perguntando o seguinte: por que devemos nos preocupar com a obesidade infantil, doutora Mara? Bom, nós devemos nos preocupar com a obesidade infantil porque a obesidade é uma doença, tá? Ela é uma doença e às vezes as pessoas não encaram como isso. Aquela criança fofinha, gordinha, é considerada saudável. E muitas vezes a família não sabe que aquela criança está doente. Sim. Tá? A obesidade infantil vem aumentando nas últimas décadas. Nos últimos 30 anos ela quase triplicou. Sim. Ou melhor, ela mais do que triplicou. No último estudo do IBGE, de 2008-2009, eles estudaram a obesidade infantil em diferentes regiões. Na nossa região aqui, no Centro-Oeste, onde fica Mato Grosso, de 30% a 35% das nossas crianças estão sobrepeso, com peso acima do adequado. E de 10% a 15% estão obesas. Então, essa taxa é uma taxa elevada. Com e certeza. algo tem que ser feito, né? Uma criança obesa, ela tem grande chance de ser um adolescente obeso e tem grande chance de ser um adulto obeso, com todas as consequências maléficas que a obesidade traz à saúde, tá? Desde criança e que vai se acumulando até chegar à vida adulta. Por isso a gente tem que se preocupar. Doutora, se existe a obesidade infantil, quais são as causas dessa obesidade? Bom, de 4 a 5% da obesidade infantil, ela pode ter uma doença de base. A doença de base, como um distúrbio hormonal, uma síndrome genética, pode ter como consequência a obesidade. Certo. Mas a maioria dos obesos infantis, os 95%, as causas são multifatoriais, não são associadas com uma doença de base. Elas têm fatores genéticos envolvidos, fatores ambientais, fatores emocionais. Então, não há uma causa definida, é um conjunto de causas. E eu vou falar mais sobre esses 95% que não têm uma doença de base. Imagina, eu estou aqui falando, você está aqui, nós estamos respirando, eu estou mexendo as minhas mãos, isso gasta energia. Por isso você come. Você come para ter caloria que vai ser gasta em alguma atividade. Quando essa ingesta alimentar é além do necessário para o gasto que você tem, começa um desequilíbrio. Imaginemos uma gangorra. Certo. Aqui é o que come, aqui é o que gasta. Uhum. Comeu, gastou. Comeu mais do que gastou, essa gangorra vai se desequilibrar. Então as crianças estão comendo de uma forma errada, cada vez mais carboidratos, doces e ficando mais sedentárias. Então esse desequilíbrio entre comida, caloria ingerida e caloria gasta acaba levando à obesidade. O que você comeu, a caloria em excesso que você não gastou, vai se depositar como reserva em tecido adiposo. E essa obesidade infantil, doutora, ela tem riscos? E quais são os riscos, se é que existem? Não, elas têm riscos. As pessoas acham que os riscos vão ser só na fase adulta, né? Não, eles são acumulativos durante toda a vida. E também já tem alterações na fase infantil. As crianças obesas, elas têm aumento do colesterol, aumento dos triglicerídeos, que são as gordurinhas que percorrem o sangue. E com o tempo, esse aumento do colesterol, do triglicerídeo, vai levando ao acúmulo na parede dos vasos. Então, desde pequenininho, começa o acúmulo de gordurinhas, de placas gordurosas nas paredes dos vasos, que pode se refletir na vida adulta, com uma doença cardiovascular, né? Outra coisa, elas podem ter depósito de gordura no fígado. Imagina uma criança obesa já ter depósito de gordura no fígado. Podem ter problemas ortopédicos, problemas nas articulações, principalmente do joelho e do quadril. Essas articulações acabam recebendo um sobrepeso quando a criança tem um excesso de peso. Então elas não aguentam, começa a ter dores, pode ter desvio de coluna, alterações cutâneas de pele, estrias.
Estrias geralmente é muito difícil tratar, são definitivas. Elas podem, as crianças gordinhas são cheias de dobra. E nessas dobras, elas têm mais tendência a ter fungos, micoses, tá? Algumas crianças gordinhas também têm alterações de pele que se manifestam como manchas escuras, principalmente na região cervical, do pescoço e nas axilas. São acantose migricans, um nome esquisito, mas são manchas escuras que a mãe às vezes confunde no gordinho com sujeira, fica lá esfregando, tentando tirar, e não é decorrente de sujeira, e sim é decorrente da obesidade, tá? É um desequilíbrio que leva a essas manchas, tá bom? Meninas gordinhas, elas podem ter a puberdade mais precoce, elas têm mais tendência a ter ovários policísticos. Também tem um risco de diabetes, tem um risco de pressão alta de 25%, mas alguns estudos da literatura dizem que 25% das crianças obesas são hipertensas. Então imagine, não é só o novo adulto que vai ter a hipertensão, já começa na criança. E ainda tem um efeito da baixa autoestima. A criança gordinha geralmente é deixada de lado pelo grupo. E ela acaba se isolando socialmente. E aí ela acaba tendo mais ansiedade, mais depressão e comendo mais. Aí vira um ciclo vicioso. Certo. Doutora, e em que consiste o tratamento da obesidade infantil? A obesidade infantil, ela é um tratamento a longo prazo. Então, vocês não vão achar que vão chegar no consultório, em uma consulta com a nutricionista, ou com a pediatra, ou o pediatra, e vão resolver o problema. Passe de mágica, papuf. Papuf, não, ela vai sair lá com o problema resolvido, não. É um tratamento a longo prazo, que geralmente não é só com o pediatra envolvido com a nutricionista, e algumas vezes pode ter até uma psicóloga, dependendo da ansiedade, da depressão da criança, pode fazer parte de uma equipe multiprofissional, de pediatra, nutricionista e às vezes uma psicóloga. E tem que ter um engajamento familiar. Gente, a criança vai no consultório, a mamãe fala, ela está gorda. O que a senhora pode fazer por ela? Como coisa que só fosse a criança, a causa principal, a causa fosse a criança e a criança fosse a culpada de estar gordinha. Sim. Então, a família tem que se engajar. Não adianta a criança fazer uma dieta e enquanto o pai e a mãe comendo refrigerante, comendo pizza, comendo bolo, chocolate, a criança vai se espelhar nas atitudes e na dieta dos pais. Então, se você quer que o seu filho tenha uma alimentação saudável, por favor, dê o exemplo. Mude a sua alimentação para a sua alimentação ficar saudável, assim vai refletir no seu filho. E os vovós? Ai, desculpa, com todo respeito ao vovô e à vovó, mas eles gostam de fazer carinho dando bala, chocolatinho, salgadinho, e eles não sabem o mal que eles estão fazendo para os netinhos. Tem outras formas de demonstrar carinho. Leia um livro para o seu neto, vá passear com ele, vá brincar com ele, tá? Vamos ter atividades físicas com o seu neto, isso também é uma forma de carinho. Evita ficar dando guloseimas para os netinhos, achando que está agradando, tá bom? É verdade. E eu gostaria de fazer um alerta. Sim. Muitas vezes a família negligencia o começo do tratamento. Por quê? Porque ela vê aquela criança gordinha, ai que bonitinha, exato, mas ela vai emagrecer quando crescer. Calma, ela vai emagrecer quando crescer, vamos esperar. Só que uma criança gordinha tem a maior tendência de ser um adolescente gordinho e um adulto gordinho com todas as consequências da obesidade. Então, se a criança está gordinha, vamos começar o tratamento precocemente. Não vamos achar que ela vai ficar magrinha de uma forma espontânea, porque vai crescer. Muitas vezes isso não acontece. E depois que aquela criança virou um adolescente gordinho, fica muito mais difícil. Dá para reverter? Dá. Mas quanto mais precoce se iniciar o acompanhamento, o tratamento, mais fácil é reverter essa situação. Tá bom? Tá certo, doutora, para a gente encerrar, como que podemos prevenir da obesidade infantil? A prevenção, eu costumo falar, já falei aqui no seu programa, a prevenção é o melhor remédio. Você pode prevenir desde a fase intrauterina, desde a gestação.
Estudos têm demonstrado que a alimentação da mãe durante a gestação vai influenciar no gosto da alimentação, ou melhor, vai influenciar no paladar da criança no futuro. Então, aquela mãe que gosta de comer muito docinho, salgadinho, essa criança vai ter uma tendência a gostar mais de doces no futuro. Então, a mãe, durante a gestação, tem que ter uma alimentação rica em frutas, em legumes. Mesmo que ela não goste, ela tem que pensar, poxa, isso pode afetar a alimentação do meu filho no futuro. Então, eu vou fazer o sacrifício, vou mudar o meu hábito alimentar. Isso já começa desde a vida intrauterina, da gestação. Sim. Além disso, a gestante que ganha um peso excessivo, esse peso excessivo, esse ganho excessivo de peso, pode levar a uma tendência maior da criança ser obesa no futuro. Tá? A mulher que fuma, a mulher que tem muito estresse durante a gestação, a mulher que tem diabetes gestacional. Então, o controle das taxas de açúcar no sangue durante a gestação também é uma forma de prevenir obesidade da criança no futuro. Aí a criança nasce. Quando ela nasce, lá vou eu falar de novo do leite materno, gente, mas é importante, por isso que eu falo, tá? Leite materno exclusivo até os 6 meses é uma forma de prevenir a obesidade no futuro. Estudos têm mostrado que a introdução de alimentos sólidos antes dos 6 meses tem uma tendência de provocar obesidade nas crianças, tá bom? Então, aleitamento materno até 6 meses, exclusivo. A partir dos 6 meses, vamos complementar um leite materno. Procure um pediatra para te ajudar. Procura um especialista para te ajudar. Por quê? Porque às vezes a mãe segue, com todo respeito, as coisinhas que a avó fazia, que a bisavó fazia, e elas não sabem que estão fazendo coisas erradas. Tipo, bolachinha maisena com leite. Vai lá dar o lanchinho de bolachinha maisena com leite. Isso pode prejudicar a criança, mas a mãe dela fazia, a avó dela fazia. E ela, sem saber, continua perpetuando um erro alimentar, tá? E algumas outras dicas. Ainda tem um tempinho para eu falar? Sim, vai lá. Criança, não é porque é criança que pode comer qualquer hora. Ela tem que ter horário para comer. Então, café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde e janta. Nos intervalos, evite ficar beliscando, dando guloseimas para a criança. Quer dar alguma coisa? Dê água. Se ela quer beber, não é sucos, porque suco também tem caloria, chá tem caloria. Dê água e ponha um horário para a criança comer, tá? Outra coisa, comer, você tem que ensinar a criança que é uma coisa que ela tem que fazer dedicada à comida, tá? Ela tem que sentar, mastigar, é uma forma de confraternização familiar. Então, evita da criança ficar comendo na frente de televisão, exato, tablet, celular. Então, essas coisas distraem a atenção da criança da comida. E além disso, comida para mim tem que ser uma hora de confraternização, tá? Aumentar a atividade física da criança. Você tem visto criança brincando de pega-pega, amarelinho, muito raro. Queimada. Como foi na nossa infância. Exatamente. Agora, mas faz tempo que eu não vejo ninguém pular corda. Exato. Né? Passar anel, aquelas brincadeiras todas tradicionais. O que acontece? Elas ficam mais em frente à TV, do tablet, do celular, comendo, gastando menos energia e aquela gangorra vai se desequilibrando, tá bom? E tem que ter o engajamento dos pais, tá bom? O engajamento dos pais é muito importante, não é só um problema da criança, ela ficou obesa por alguns motivos. Então, tem que ter o engajamento de toda a família para que essa criança tenha uma alimentação saudável e evite a obesidade. Tá certo. E quem quiser mais instruções, orientações da doutora Mara? Olha, vocês podem me procurar na Clínica Ginop, na Rua dos Flamboyantes, 210N. O telefone lá é 3308-2907. Ou agora eu tô ficando moderninha, tem um site. Olha aí, que coisa boa. Qual que é o endereço? É www.drmaradomingos.com.br. Se você tiver alguma dúvida, mande através do site, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? É www.drmaradomingos.com.br. www.drmaradomingos.com.br.
DRA de doutora, tá, pessoal? Isso. Tá bom? Tá bom. Doutora, muito obrigado pela Imagina, presença, eu que agradeço, tá bom? viu? E sucesso no seu trabalho, tá? Muito Tchau, tchau, obrigado. pessoal. Bom, vamos seguindo aqui com a programação.